Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em algo que todo mundo sente, mas que talvez a gente entenda de uma forma, fundamentalmente errada. Pense em emoções como medo, raiva, tristeza. A primeira palavra que vem à mente para muita gente é negativa, né? Algo a ser evitado, superado, consertado. Mas os materiais que a gente tem aqui propõem uma visão radicalmente diferente e que me fez pensar bastante. E se não existissem emoções negativas? E se o problema fossem emoções que, não foram processadas direito, criando o que os textos chamam de bloqueios? Nosso objetivo hoje é explorar essa ideia, sabe? Entender o propósito de cada emoção, mergulhando um pouco na neurociência e na psicologia para ver por que a gente sente o que sente. Aquela ideia de positividade tóxica, sabe? De que a gente tem que estar bem o tempo todo. A proposta aqui é outra. É entender as emoções não como um problema a ser resolvido, mas como um sofisticado sistema de navegação que a evolução nos deu para sobreviver. É quase como um manual de instruções do nosso corpo que a gente nunca aprendeu a ler direito. Ok, vamos desconstruir isso então. A ideia central que os materiais trazem da neurociência é fascinante. Nosso cérebro não evoluiu para nos fazer felizes. Ele evoluiu para nos manter vivos. E as emoções são a principal ferramenta para isso. A sala de controle seria o nosso sistema límbico, né? Com a amígdala, o hipotálamo, o córtex pré-frontal, todos eles orquestrando as reações. Pois é. E o fascinante é como a perspectiva evolutiva se conecta com isso. Cada emoção funciona como uma resposta, automática e super eficiente para nos proteger. Se a gente pensar nelas como um kit de ferramentas de sobrevivência, a função de cada uma fica muito clara. O medo, por exemplo, ele é o nosso sistema de alarme. Certo. Ele não existe para paralisar, mas para aguçar os sentidos, aumentar a vigilância e nos preparar para reagir a um perigo. É o que faz a gente olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É pura sobrevivência. Entendi o medo como um alarme, mas e a raiva? Ela parece diferente. Muitas vezes ela leva a confrontos, a quebrar coisas. Como algo que parece tão destrutivo pode ser uma ferramenta de sobrevivência. Na prática, muitas vezes ela parece causar mais problema do que resolver, né? Ótima questão. Porque isso toca num ponto central da nossa discussão. A diferença entre a emoção funcional e a emoção, bloqueada ou distorcida. Na sua função original evolutiva, a raiva é a energia que nos mobiliza para estabelecer limites, para nos defender. Ah, então é sobre defesa. É o impulso para a ação, para a assertividade, para dizer não a algo que viola nosso espaço, nossa integridade. Sem essa energia, a gente seria passivo diante de ameaças. A raiva destrutiva e descontrolada que você mencionou é o que acontece quando essa energia não é compreendida ou canalizada, quando ela fica, presa e explode de forma desorganizada. Faz todo sentido. É a diferença entre usar um martelo para construir uma casa ou para quebrar uma janela. Exatamente. E o nojo? Ele sempre me pareceu uma emoção mais primitiva. E é mesmo, no melhor sentido. O nojo é uma barreira protetora fundamental. A função mais óbvia é nos proteger de contaminação física, certo? Comida estragada, patógenos. Mas os materiais destacam que ele também opera no nível psicológico e social. Como assim? Ele nos sinaliza para nos afastarmos de situações, ideias ou até pessoas que são tóxicas para o nosso bem-estar. Ignorar o nojo é, no fundo, ignorar nosso próprio instinto de autopreservação. Nossa! E fechando esse kit básico de ferramentas, a gente tem a tristeza, que talvez seja a emoção que mais tentamos evitar a todo custo. Pois é. E ao fazer isso, a gente perde uma de suas funções mais importantes. A tristeza, segundo as fontes, é um mecanismo de reorganização interna. Ela surge para nos ajudar a processar perdas, a recalibrar prioridades e, crucialmente, para sinalizar aos outros que a gente precisa de apoio social. Um chamado à introspecção, então. Exato. Introspecção e conexão. Então, quando a gente olha por esse ângulo, fica claro. Essas emoções não são negativas. Elas são estratégias de adaptação essenciais. O problema não está nelas, mas no que a gente faz com elas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Se essas emoções são ferramentas, por que elas causam tanto sofrimento? O material introduz uma analogia que eu achei brilhante.
a da digestão emocional. A ideia é que, assim como o nosso corpo precisa digerir comida, nosso sistema emocional precisa processar experiências. O que acontece quando essa digestão falha? É aí que surge o que a fonte chama de bloqueio energético. Uma emoção que não é compreendida, ou expressa, ou processada por completo, ela fica presa no nosso sistema. Isso gera um estado de tensão contínua. É como se a pessoa revivesse a mesma carga emocional de um evento repetidamente, sem conseguir virar a página, sabe? A energia daquela experiência fica circulando de forma desorganizada. Ok, bloqueio energético, energia circulando. Isso pode soar um pouco etéreo para algumas pessoas. Existe alguma ponte que os materiais fazem entre essa ideia e o que acontece no nosso corpo, na biologia mesmo? Sim, e essa é a conexão crucial. Se a gente conectar isso ao quadro geral, entramos no campo da psiconeuroimunologia, que estuda exatamente essa interação. A ciência mostra que emoções mal processadas e o estresse crônico que elas geram podem levar a um aumento constante nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Certo. Esse estado de alerta prolongado, causado pela emoção presa, desregula o sistema imunológico e pode contribuir para processos de inflamação crônica no corpo. Ah, então o conceito de energia estagnada se traduz em algo muito concreto e mensurável. Não é só uma metáfora. Exatamente. Sintomas físicos como fadiga crônica, tensão muscular sem explicação, problemas digestivos, irritabilidade, muitas vezes podem ser o corpo manifestando essa má digestão emocional. A emoção não processada se torna um fardo fisiológico. O fluxo natural, que seria a emoção surgir, ser sentida, entregar sua mensagem, ser liberada, foi interrompido. E o corpo paga o preço. Vamos voltar ao nojo e à tristeza como exemplos práticos. Qual seria o custo de reprimir o nojo, de interromper esse fluxo? Olha, o custo é altíssimo. Muitas vezes por convenções sociais ou por medo de desagradar, a gente ignora esse sinal de alerta. O resultado é a permanência em situações nocivas. Seja um relacionamento, um trabalho tóxico. Situações que comprometem a saúde a longo prazo. É como desativar o alarme de incêndio de casa porque o barulho incomoda. E no caso da tristeza, as fontes fazem uma distinção crucial entre a tristeza funcional, que é um processo natural, e a depressão, que seria um estado de estagnação. Sim, e essa é uma diferença vital. A tristeza natural é um processo, é fluida. Ela vem, nos ajuda a assimilar perdas e mudanças, promovendo introspecção e, eventualmente, crescimento. E ela também tem uma função social poderosa. Ao expressar tristeza, a gente sinaliza a vulnerabilidade e convida a conexão. A depressão, por outro lado, segundo essa perspectiva, muitas vezes envolve uma incapacidade de sentir e processar a tristeza. É um estado de apatia. Tentar evitar a tristeza a qualquer custo pode, paradoxalmente, criar o bloqueio que leva a estados muito mais debilitantes. Então, se o problema é o bloqueio, a interrupção do fluxo, a pergunta de $1 milhão é: como se restaura esse fluxo? Para lidar com isso, os materiais se aprofundam numa abordagem das práticas integrativas, o desbloqueio emocional magnético, ou DEM. É importante notar que estamos entrando num terreno mais alternativo aqui, mas a lógica que eles propõem é a seguinte. A proposta dessa técnica é atuar diretamente no que as fontes chamam de campo emocional e bioenergético, para liberar essas cargas presas. A ideia não é eliminar as emoções, mas permitir que elas finalmente cumpram sua função natural sem gerar esses desequilíbrios. Ok, mas vamos deixar isso mais concreto. Os materiais descrevem etapas, né? Acesso ao registro emocional, reorganização da informação. São termos que soam bem, mas o que significam na prática? O que acontece numa sessão? Boas perguntas. Vamos traduzir isso. A fonte descreve o uso de técnicas bioenergéticas, que são métodos para identificar respostas sutis no corpo que indicam onde uma tensão emocional está armazenada. Então não é apagar a memória, é tirar o veneno emocional dela. Exatamente. O restabelecimento do fluxo energético. Ao remover esses bloqueios, a energia vital, que estava sendo gasta para manter aquela tensão, pode voltar a circular de forma mais harmoniosa.
A fonte até menciona um caso de uma pessoa com dores crônicas no ombro que percebeu que a dor estava ligada a uma raiva reprimida por carregar o peso de responsabilidades. Ao processar essa raiva, a tensão física diminuiu. Os efeitos esperados são essa redução de tensões, uma sensação de mais clareza e bem-estar. No fim das contas, a grande ideia que estes materiais propõem e que realmente ressoou comigo é que as emoções não são as vilãs da nossa história. Elas são, na verdade, mensageiras, talvez as mais honestas que a gente tem. O problema nunca é sentir raiva ou medo ou tristeza. O verdadeiro problema é a nossa incapacidade, seja cultural ou pessoal, de permitir que essas emoções fluam, entreguem sua mensagem e sigam seu caminho. E a tese central de todo o material que vale a pena repetir: não existem emoções negativas. Existem emoções que não foram processadas adequadamente. O sofrimento não vem da emoção em si, mas da interrupção do seu fluxo natural. O bloqueio é a fonte do desequilíbrio. O que nos deixa com uma reflexão final, para quem nos ouve. Se cada emoção é uma mensageira com uma função específica para nossa sobrevivência, que mensagem uma emoção recorrente na vida de alguém pode estar tentando entregar e que talvez ainda não tenha sido escutada ou compreendida?